Olá, aqui é a Joyce Diagonal e hoje eu vou falar um pouquinho com você sobre Lady Killer. Lady Killer é uma colaboração então da Joelle Jones com o Jamie S. Rich. Essa é uma história então dividida em 10 capítulos. Nesse primeiro volume a Darkseid lançou os 5 primeiros capítulos e recentemente lançou o segundo volume que tem o restante da história com os outros 5 capítulos. Aqui a gente vai conhecer então a Josie Schuler, que é uma dedicada e amorosa esposa, dona de casa, mas também uma assassina de aluguel. Essa aqui é uma história então que vai se passar ali entre os anos 50 e os anos 60 ali dos Estados Unidos, onde existia muito aquele conceito de sonho americano, de família perfeita. E o traço, as ilustrações também vai ter uma pegada bem pin-up, assim, que remete bastante à época em que se passa. A gente sabe então que as mulheres elas têm a capacidade de fazer diversas tarefas ao mesmo tempo. E com a Josie não é diferente, tá? A Josie, ela é mãe, ela é dona de casa, ela também trabalha fora ali vendendo alguns produtos da Avon e ela também é assassina de aluguel. Então ela consegue executar todas as tarefas muito bem, até que um pequeno deslize da Josie vai colocar assim em xeque todo esse equilíbrio que ela tem na vida dela. O chefe da Josie então vai acabar ameaçando aposentar ela devido a esse erro. E é basicamente assim que começa a Lady Killer. Essa é uma história que, apesar de ter um plot bastante simples, ele vai conter muitas críticas sociais, principalmente a visão que se tinha das mulheres naquela época. Naquela época, as mulheres tinham a única e exclusiva obrigação de cuidar da casa, da família, dos maridos e dos filhos. Os diálogos dessa HQ são extremamente ácidos e isso colabora muito para essas críticas que existem dentro da HQ. Então a Joelle ela vai usar muito da ironia para destacar o que se pensava das mulheres naquela época. Inclusive nos extras do primeiro volume, a Joelle ela vai readaptar algumas peças publicitárias que existiam naquela época, onde as mulheres eram descritas executando essas tarefas de casa. Então ela vai usar essas peças e vai readaptar para o cotidiano da Josie, né, que é uma assassina. Então eu achei essa pegada genial, assim, acaba divertindo muito a leitura. E claro que esse aqui é um quadrinho, então indicado para maiores de 16 anos, porque vai ter muita violência, vai ter muito sangue. E a Joelle utiliza muito dessa ferramenta de mostrar tudo muito gráfico, muito visual, toda essa violência. Eu achei isso sensacional e eu gostei muito, eu gosto de ilustradores que abusam disso. Mas voltando a falar um pouquinho sobre o cenário, como é uma história que se passa nos anos 60, então esse é um cenário onde as mulheres recém estavam indo atrás dos seus direitos. E eu achei que a escolha desta época, né, para ilustrar a história de Lady Killer foi incrível, por escolher destacar então o modo como a sociedade enxergava aquelas mulheres. A gente sabe que as mulheres historicamente foram muito subestimadas, ainda são, e é bem interessante tu conseguir analisar de como muitas das situações que tu vai encontrar aqui durante essa leitura ainda são tão atuais quanto uma história que aconteceu há 60 anos atrás. Por exemplo, aqui a gente tem situações em que o chefe da Josie, né, na verdade esse começa o plot, né, com o chefe da Josie subestimando ela, achando que ela não vai dar conta de ser uma assassina de aluguel, executar o serviço dela com maestria, ao mesmo tempo que ela quer e deseja manter a família dela, o marido dela e cuidar das filhas dela. Então já começa aí a Josie sendo subestimada, e esse chefe dela então prefere contratar um homem que vai acabar dando conta e que vai ter o serviço como prioridade. E se a gente analisar então o que acontece hoje em dia, a gente sabe que tem empresas que preferem contratar homens porque eventualmente mulheres podem engravidar. A gente sabe que tem homens e maridos que não conseguem lidar com, às vezes, esposas ganhando mais, tendo que dividir a atenção da esposa. E também uma coisa que vai acontecer muito específica aqui, mas que também acontece hoje em dia, a Josie vai ter que lidar com a sogra dela, que não entende que ela não precisa seguir exatamente os passos que ela precisou seguir um dia. A sogra não entende que os tempos são outros. Então todos esses contrapontos a gente consegue fazer exatamente com situações que acontecem nessa história com os nossos dias de hoje. Gente, isso é muito real, é muito atual. Isso é incrível dessa HQ e acho que é por isso que eu gosto tanto dela. E essas poucas coisas que a gente vai notando acaba causando uma revolta, né, no leitor, principalmente se você é mulher que vai se identificar com muitas das situações que tu vai ver aqui. Então todas essas situações que são tratadas aqui, a gente sabe que estão enraizadas aí da nossa sociedade. A gente tem muito ainda que evoluir como pessoas
Então, querendo ou não, essa história também vai acabar falando sobre esse preconceito, né, que existe da mulher dentro do mercado de trabalho. E só quem é mulher sabe quanto a gente luta para passar por cima de todos esses obstáculos, que não é uma coisa de hoje, sabe? É uma coisa que já vem de anos e anos e anos a gente tentando lutar pelos nossos direitos. Inclusive, no prefácio desse primeiro volume, a Tori Telfer, que é autora de Lady Killer, que é um livro lançado também pela Dark Side, mas que é um livro de não ficção, que vai falar sobre assassinas da vida real, ela vai comentar que as mulheres não são levadas a sério. A Josie, aqui dentro dessa história, ela não é levada a sério. E é isso que a Josie vai fazer aqui nesse quadrinho. Ela vai provar o seu valor e ela vai provar que ela é capaz de fazer tudo que ela quiser. Falando um pouquinho então sobre o segundo volume lançado recentemente, aqui a gente vai ter a continuação da história e eu vou tentar falar basicamente o necessário para que vocês compreendam, tá? Sem dar qualquer tipo de spoiler. Vai acontecer algumas coisas no primeiro volume, então, que vai fazer com que a Josie e a família dela se mudem para outro estado, eles vão ir para Flórida. E agora a Josie, então, trabalha sozinha, trabalha por conta própria. Mais uma vez, o segredo da Josie vai acabar tendo a possibilidade de vir à tona. E mais uma vez, a família da Josie vai acabar estando em risco, enfim, pelas atividades que ela faz com as pessoas que ela se relaciona. Nesse segundo volume eu notei muito que os personagens secundários eles ganham mais relevância, mais importância e ao mesmo tempo eu achei que também que a gente vai conhecer mais profundamente a própria Josie, que é a protagonista. A Josie pra mim é uma personagem incrível, eu gosto muito dela, mas aqui a gente tá falando sobre uma assassina, né? E eu acho que eu tenho muito sentimento que eu tenho em relação ao Dexter, que é outro personagem que eu gosto muito, que é um assassino em série. Mas aqui, nesse volume, a Joelle ela vai tentar humanizar a personagem. Mas, assim, ela não vai justificar os atos dela, porque ela escolheu ser uma assassina, mas ela vai mostrar pra gente o que levou a Josie a seguir esses passos. Eu achei isso incrível, por mais que seja muito breve dentro da história, eu achei importante ter isso dentro da HQ, sabe? Então, apesar da Josie ser uma personagem incrível, é uma assassina a sangue frio, a gente vai entender que ela tem fragilidades também, que ela tem pontos fracos. E eu gostei muito de conhecer esse lado dela também. Falando um pouquinho sobre o traço e as cores, eu gostei muito que as cores elas vão remeter muito àquela época, a cores retrô. Eu acho que tem uma troca de artista que faz as cores pro primeiro e segundo volume. E pra quem gosta, outra coisa muito legal que tem é todas as peças de roupas da Josie são muito estilosas. Eu gostei muito de ver o quanto, basicamente, a cada quadro, a cada situação, ela tá com uma roupa completamente diferente. Então eu gostei muito disso também. Então, concluindo, se você gosta de um quadrinho que tem muito sangue, violência, morbidez, esse é o quadrinho pra você. Também é um quadrinho muito divertido. E eu acho que ela é uma HQ completa, sabe? Ao mesmo tempo que ela diverte, ela também passa uma mensagem muito importante de empoderamento feminino. E a gente sabe que a gente precisa de histórias que debatam isso, que façam a gente enxergar o quanto a gente ainda não chegou lá, sabe? Que as mulheres têm muito que conquistar ainda. E que a gente não tá muito distante do que há 60 anos atrás, quando a gente recém estava começando a lutar pelos nossos direitos. Então, acho que para finalizar essa resenha, mencionando também a Tori Telfer, ela termina o prefácio dela falando sobre algo, e eu acho que terminar essa resenha falando a mesma coisa é o suficiente, sabe? Eu acho que a gente não pode subestimar mulheres, a gente não pode subestimar essa personagem que é a Josie Schuler. Então, conheçam essa personagem, conheçam essa história, vale super a pena, principalmente vocês são fãs de histórias com personagens femininas, fortes, independentes, e que lutam a sua maneira para conquistar o seu espaço. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar um like nesse vídeo para me ajudar na divulgação. Eu vou deixar o link de compras para quem quiser adquirir essas duas HQs aqui na descrição. Comprando por esse link vocês me ajudam com uma pequena comissão, sem pagar nada mais nisso. E é isso então, a gente se vê no próximo vídeo.